Bom dia, pessoal. Lembrando que na hora de entrar, vocês têm que entrar já com a câmera ligada, por favor. Depois de um tempinho, vocês estão autorizados a desligar. Vamos lá, todo mundo ligando as câmeras. Bom dia, Diego. Bom dia, Nanda, Raul, Davi Bob, o Murilo, Ana Carolina, Maria Luísa, Luiz Antônio, Gabi, Davi Leite, Ellen, Breno, Arthur Reis está tentando conectar aí. Bom dia, Ellen. Isadora, Breno, bom dia. Bom dia. Arthur Marim, bom dia. Arthur Reis, bom dia. Bom dia. Bom, meus amores, está na nossa hora. Só mais um aluno entrando aqui. Eu vou começar a nossa aula e depois vou aceitando até às 10 horas, que é o horário que eu posso aceitar, certo? Vamos lá, vou compartilhar com vocês a página 94, que foi onde nós paramos. Então, por favor, todo mundo pegando o material na página 94, tudo bem? Já enviaram o gabarito da prova para vocês? Não? Então eu não posso corrigir, gente. Eu já falei isso com vocês. Tem gente aí me pedindo para corrigir prova. Eu não posso. Vamos lá. Então, nós, na aula passada, começamos, introduzimos o capítulo 10, dizendo que quem conta um conto, aumenta um ponto. Ou seja, nós vamos falar sobre os contos populares e especificamente dos contos populares africanos. Então, nós vamos analisar com muito carinho, alguns contos populares africanos a partir de agora. Informações gerais sobre o conto. Quem é, gente? Informações gerais sobre o conto. O conto designa uma narrativa de fatos ou aventuras imaginárias. Por que imaginária, gente? Quando a gente fala em conto, quando a gente fala em texto narrativo, nós estamos falando num texto ficcional. Ele até pode ser baseado em algo que eu vi, em algo que eu vivenciei, mas ele é ficcional, certo? Aí é essencialmente um gênero literário que contém narrativas orais. Pode tanto entreter como ensinar. Porque da outra vez eu já até disse a vocês, quando nós lemos alguma coisa, nós lemos com o objetivo, de nos entretermos, mas nós lemos também com o objetivo de tirar algum ensinamento, de tirar algum proveito daquela história, certo? Nele temos uma poderosa força emocional ou filosófica. O dia que eu li isso aqui com vocês, eu até falei, por exemplo, do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um texto totalmente metafórico, ou seja, cheia de ideologias, e cada pessoa que lê o Pequeno Príncipe vai entender a história de uma maneira diferente. Por isso, muitas pessoas costumam ler o Pequeno Príncipe várias vezes durante a vida. Etimologicamente, ou seja, a origem da palavra, a palavra conto vem do latim contare, que significa contar, manter, guardar uma lista. Inicialmente, é uma narrativa que é transmitida do tempo por meio da fala. A história é contada para transmitir uma lição de vida ou uma moral.
Gênero narrativo, geralmente em prosa, é uma ficção que relata acontecimentos imaginários fora do tempo ou ocorridos dentro de um tempo distante. Grifem isso para mim, por favor, pessoal. Grifem para mim. Porque eu vou explicar o que é mesmo um texto em prosa. O que é um texto em prosa? Todo texto que não é escrito em verso, nós temos dois tipos de texto: texto em verso e texto em prosa. O texto em verso é o poema, a poesia. O texto em prosa é todo texto que tem frases corridas, parágrafos, início, meio e fim. O ano passado, quando vocês estudaram aquela história do peixinho, lembram? Vocês estudaram a diferença entre prosa e verso. Verso é todo texto que tem poema, que tem poesia. Prosa é texto dividido em parágrafos. Aí eu quero que vocês grifem isso aqui, esse último parágrafo. Gênero narrativo, geralmente em prosa, é uma ficção que relata acontecimentos imaginários fora do tempo ou ocorridos dentro de um tempo distante. Tudo bem? E quando a gente fala em textos imaginários, a gente fala em charada, adivinhação, mito, conto de fadas, outros tipos de contos, né? E aí, porque quando a gente fala em conto, a gente tem o conto de fada, a gente tem o conto fantástico, a gente tem o conto de mistério, a gente tem o conto de terror, não é verdade? Temos diversos tipos de contos. Então, grifem aqui para mim. O conto é um gênero narrativo, ao contrário da charada, do provérbio ou da rima. A charada normalmente é o quê, gente? O que é charada? O que vocês lembram quando eu pergunto a vocês o que é uma charada? O que é, não é isso? Não é uma charada? Então, não é um texto narrativo. Provérbio, o que são provérbios? São aquelas frases ditas de geração em geração. Por exemplo, quando eu falo assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, aquelas frases que são ditas, né, de geração em geração aí. Depois nós temos a rima, que é aquele texto montado em formato de verso. Também o conto é deliberadamente fictício, ao contrário de uma lenda que é baseada em alguma história e que às vezes é verdadeira. Ao contrário do mito, a tradição de contar histórias orais tem por estrutura narrativa principal o mundo dos homens, que às vezes se integra ao conto de fadas ou no conto do mundo dos mortos, dos espíritos, dos deuses. Ou seja, nós temos diversas fontes aí que dão origem a esses contos. A lenda é uma história em que as ações, lugares ou personagens relacionam-se a fatos históricos conhecidos, mas que ao longo do tempo, gente, eles foram distorcidos. O que é distorcidos? Sofreram alterações, não é isso? Distorcer uma história é alterar essa história. Amplificados, ou seja, colocaram aí informações a mais, foram embelezados pela imaginação. Muitas vezes a lenda se confunde com o mito, pois tenta
explicar um fenômeno natural. Mas, ao contrário do mito, a lenda ela não é baseada nas divindades, naquelas relações com os deuses, ok? O mito é uma história inventada para responder às questões que os seres humanos colocam sobre suas origens e a origem do mundo, para explicar, por exemplo, os fenômenos naturais, como o aparecimento da água, da chuva, da terra. O mito quase sempre envolve seres divinos. Constitui, então, a crença de uma comunidade, de um povo. Era muito comum haver mitos nos povos indígenas. Por exemplo, eles contavam um mito do surgimento da Lua, de onde surgiu a Lua, de onde surgiu a Terra. O mito, o conto e as lendas entram na literatura oral africana. Nesse contexto, o status do detentor da palavra na África muda muito de um povo para o outro. Pessoal, nós não vamos ler tudo isso não, mas eu só quero mostrar a vocês o seguinte: contos populares africanos, por que a gente fala tanto dos povos africanos? Desculpa, quem poderia aí me dizer qual é a influência africana na nossa origem, na origem do povo brasileiro? Qual é a influência africana aqui na nossa origem? Alguém conseguiria me dizer? A África é o berço do mundo. Em que sentido? De que maneira? Pessoal, isso aí está muito relacionado ao descobrimento do Brasil. Vocês sabem que quando os portugueses vieram para o Brasil, eles precisavam de pessoas para trabalhar nas lavouras, eles precisavam de pessoas que fizessem o trabalho pesado. E aí os africanos, eles foram escravizados lá na África e trazidos para o Brasil contra a vontade deles. Vocês já devem ter ouvido essa história, vocês já devem ter ouvido falar no navio negreiro, que era a forma como os europeus colocavam aquele monte de africanos nos navios, né? E eles vinham em condições subhumanas para o nosso país. Então, essa origem foi muito forte, por quê? Porque os africanos trouxeram os mitos, as lendas, muitos contos populares, muitas danças, muitas músicas, muitas palavras que foram introduzidas no nosso vocabulário. Ou seja, a nossa origem, ela tem uma força africana muito grande, certo? Então, aqui vamos fazer junto essas questões para adiantar. Deixa eu só interromper o compartilhamento para tirar essa tela daqui. Vamos lá. Todo mundo aí na página 96. Vocês vão escrever, gente, apenas o essencial aqui, apenas o que eu grifar, tá bom? Esse cara que falou lá daqueles detalhes, né, do conto africano, de como eles influenciaram a nossa literatura, ele é um professor universitário e escritor do Congo. Ele começou a escrever alguns contos africanos após o compartilhamento de um sonho, que era reunir uma coletânea de contos da sua terra, visando tê-la como registro e memória para as próximas gerações. Foi a forma que ele encontrou, gente, de
se fazer presente e mostrar o quanto o povo africano ele é importante para os demais países, os demais continentes, tá? Porque eles não foram escravizados só aqui no Brasil. Então, vamos lá. De acordo com o autor, quais são os elementos que caracterizam o gênero conto africano de tradição oral? Vocês vão escrever, são narrativas de fatos ou aventuras imaginárias, ocorridas fora do tempo ou em um tempo distante. Apenas isso. Todo mundo anotando aí para mim, por favor. Sonho diferente, ô Davi, mas o que acontece? Travou só para mim? Pessoal, voltou agora? Voltou, Não, tia. foi aqui que travou. Voltou, né? E aí o Davi falou assim, nossa tia, sonho diferente desse cara, né? Eu falei, é realmente um sonho diferente, mas isso é ser patriota. Porque enquanto todo mundo vê os africanos como negros, como proletariado, um povo inferior aos outros, ele mostra que se não fossem os africanos, o que seriam dos outros países? O que seria da agricultura? O que seria da nação que precisava plantar, colher, adubar? Tudo isso é origem africana. Foram eles quem nos ensinaram a fazer tudo isso. Então, vamos lá, pessoal. Que importância podemos atribuir aos contos e à tradição oral para muitas sociedades africanas? Vocês vão colocar, gente, que o conto e a narrativa oral podem ser entendidos como elementos fundamentais de unidade social, ou seja, de contato entre as pessoas na transmissão de conhecimentos. Esse conhecimento pode ser a educação, pode ser o divertimento, pode ser um simples passatempo. Anotem aí, por favor, tá? Podemos prosseguir? Posso apagar? Não, calma aí. Tá, tô calma. Pode passar. Ok, pessoal. Vou limpar e vou subir, tá? Para que fique maior. Vamos lá. Por que Banigene, esse autor aí, ele afirma que a narrativa dos contos não podem ser feitas na língua do dia a dia? De acordo com ele, gente, é uma linguagem sagrada.
Tem muito impressionismo, tem um vocabulário rico, expressivo. Então, já que é um texto ficcional, ele tem que ser contado com muita pompa, com muita peculiaridade, com muito cuidado, certo? Então, aqui vocês vão colocar simplesmente isso, que ele entende que as narrativas devem ser feitas numa linguagem considerada sagrada, cheia de impressionismos e com um vocabulário rico e expressivo. Posso continuar aqui embaixo? Olha só. Uma linguagem ritmada, adequada à memorização e à musicalização, algo diferente da nossa fala do dia a dia, tá bom? Então, vocês vão pegar aqui, vocês vão colocar uma vírgula e depois vão vir para cá. Enquanto isso, vou fazer uma chamada rapidinho. Destravem os microfones aí, por favor. Alex. Ana Carolina. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Paula. Arthur Marim. Presente. Arthur Reis. Breno. Presente. Davi Bóbio. Presente. Davi Leite. Presente. Davi Scandian. Deixa eu ver aqui o chat. Tem gente que está com problema. Ok, Arthur, tia viu. Joia. Diego. Presente. Ellen. Presente. Gabriela. Aqui. Iago. Ian. Presente. Isabela. Presente. Isadora Durão. Isadora Prado. Presente. Júlia Brezeski. Presente. Júlia Dávila. Presente. Clara. Presente. Leandro. Presente. Lia. Linda. Luiz Antônio. Presente. Maria Luísa. Presente. Matheus Pola. Presente. Murilo. Presente. Nanda. Presente. Rafaela. Presente. Raul Presente. e Tiago. Presente. Joia, a gente está falando presente como se estivesse morrendo. Podemos prosseguir, galera? Podemos? Deu tempo, não deu? Então vamos lá. Como o autor caracteriza a estrutura dos contos africanos? Ele fala o seguinte, gente, que esses contos apresentam uma fórmula de abertura e uma fórmula de fechamento, o que os separa do mundo real, inserindo em um contexto imaginário e simbólico no qual se desenrolam metáforas e alegorias. Então, é só colocar até real, tá bom?
Perfeito, podemos? Podemos. Não, Ótimo. ainda não, Mete. Não? Tá bom, tô esperando. Para a próxima página, pessoal. Tô limpando, tá? É só até real. Para quem não terminou, terminar aí agora. E aqui ao lado nós temos um conto. Vamos lá. Agora, leia um dos contos que está no livro daquele cara lá, Butoa Balingene, que se chama Alguns Contos Africanos. O Galo e a Raposa. Só que eu não vou ler, não. Quem vai ler são vocês. Cada um vai ler um parágrafo e façam do jeito que acharem melhor. Observem que aqui, como é diálogo, a cada travessão muda a pessoa que lê, tá bom? Se vocês não forem ler por livre e espontânea vontade, eu vou chamar o nome de vocês para que vocês leiam. Vamos lá? Ninguém? Há muito tempo atrás, antes da nossa geração, o galo e a raposa viviam uma amizade saudável. Parágrafo, pode continuar. Ajudavam um ao outro e geriam... Não havia nenhum problema entre verdade. eles. Não havia nenhum problema entre eles. Ajudavam um ao outro e geriam em conjunto os problemas. Não era surpreendente ver um ajudando o outro. Os campos de trabalhos domésticos eram coletivos, envolvendo outros atores, mas todos sempre em harmonia. Seus filhos e suas famílias se conheciam e se harmonizavam. Muito bem. O galo com sua crista caminhava pesadamente. O galo com sua... Foi Gabi que começou? Pode ir, Gabi. O galo com sua crista vermelha caminhava pesadamente, com uma elegância sem nome. Todo mundo o admirava e todos o temiam, até mesmo a raposa. Nós não podíamos compreender como um ser podia andar com fogo aceso sobre a cabeça. A raposa carnívora, em seu estado natural, queria saber como poderia comer carne, especialmente a coxa de seu amigo, o galo. Ela não sabia como pegá-lo, temendo o fogo que estava em sua cabeça. A raposa olhava para o amigo com olhos suaves, belos e amigáveis. Assim, inspirava confiança ao galo, uma confiança fundamentada. Ela visava a carne de seu amigo. Um dia, no final de um grande trabalho de derrubada de árvore que os dois amigos tinham feito em conjunto nos domínios do galo, a raposa fez-lhe uma pergunta. Meu amigo, você é incrível. Por que anda com fogo sobre a sua cabeça? Inconscientemente, o galo sorrindo respondeu: Não, minha amiga, isso não é fogo. Esta é a minha crista. Não é fogo?
Interroga a raposa. Não, responde o galo. Posso tocá-la, caro amigo? A raposa continuou super motivada. Não tem problema, aprovou o galo. Outra pessoa. A raposa abriu os olhos, viu e tocou na crista. Seu amigo, para garantir a veracidade das suas declarações, sendo convencida de que não havia fogo na cabeça do galo, a raposa começou a pensar nas estratégias que lhe permitiriam comer a carne do seu amigo. Um dia, o galo estava muito cansado do trabalho pesado do dia e queria descansar sob a grande árvore, como de costume, perto do riacho onde havia água potável. Era ali que a raposa estava esperando para saltar sobre ele, estrangulá-lo e sem lhe dar tempo para gritar. Inesperadamente, a esposa do galo tinha ido ao rio buscar água. Qual foi sua surpresa ao encontrar a raposa devorando seu marido? Ela não lançou o olhar 2 vezes. Fugiu cacarejando. Chegando em casa, reuniu seus filhos e deu-lhes a notícia. Na mesma hora, decidiram viver longe da raposa, que passou a ser considerada como uma inimiga. Encontraram refúgio. Pode continuar, por favor. Encontraram refúgio junto aos seres humanos, que receberam muito bem. E por isso que a família do galo não quer ouvir falar sobre a raposa ou voltar para a floresta. Antes de entregar seu segredo, você tem que pensar 2 vezes. Moral da história, que as raízes que se encontram atrás de nossa casa se tornem anãs, mas que eu cresça. E aí, galera? E aí? Antes de entregar seu segredo, você tem que pensar 2 vezes. O que isso quer dizer? Antes de entregar o seu segredo, você tem que pensar 2 vezes. Provavelmente, vocês já ouviram dizer que tudo que a gente fala pode se voltar contra nós. Concordam com isso? O que isso significa? Aquilo que eu digo pode se voltar contra mim. O que isso significa? Por exemplo, a raposa se fazia de amiga e o galo confiava na raposa. Porém, quando ele contou que aquilo que ele tinha sobre a cabeça não era fogo, e sim uma crista, aquilo que ele disse se voltou contra ele. Por quê? Porque fez com que a raposa tivesse coragem e o atacasse. Concordam? Concordam ou não concordam, galera? Gente, o problema é que eu estou falando sozinha, eu quero escutar vocês. Concordo. Sim, concordam, mas vamos discutir um pouquinho esse texto. Raposas e aves sempre foram inimigas. Sempre foram inimigas. Então, aqui, por meio desse conto, a gente pode inferir, pode deduzir que é a origem que tornou a raposa e as aves inimigas. Não poderíamos inferir isso? Porque, Davi, olha só, olha como é o galo. O galo tem uma crista sobre a cabeça.
E aí a raposa, ao ver essa crista que é vermelha, julgava que isso fosse fogo que saía da cabeça do galo. Quando o galo contou para ela, para a raposa, que isso não era fogo, que era apenas uma crista, que ele podia até tocar para ela ter uma noção, ela se apropriou dessa informação para fazer aquilo que ela tanto tinha vontade, comer a carne do amigo. Certo? Então, é essa moral. Antes de entregar o nosso segredo a alguém, nós temos que pensar duas vezes, porque a partir do momento que eu conto para alguém, será que isso realmente é um segredo? Será que aquilo que eu contei, alguém vai falar assim? Porque é assim que acontece, tá, gente? Olha, eu sei um segredo da Fernanda, mas pelo amor de Deus, você não pode contar para ninguém. E aí vai e conta para outra pessoa o segredo da Fernanda. Essa outra pessoa conta o segredo da Fernanda para uma outra pessoa. E isso passa, então, a não ser mais segredo. Quando muita gente fica sabendo, não é segredo. Então, antes de nós entregarmos aquilo que pode nos prejudicar, a gente tem que pensar duas vezes. Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente conta a alguém, pode se voltar contra nós. Tá? E essa informação que o galo deu à raposa se voltou contra ele, certo? Pessoal, vocês vão ver lá no Alunos Book que eu vou pedir a vocês a página 98, apenas de interpretação sobre esse conto da raposa. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem para a aula de amanhã eu corrigir com vocês. Combinado assim? Nossa aula está acabando, eu já vou para outra turma agora, ainda bem que já deu tempo, fiz a chamada. Então, é só essa página, tá? Página 98, vocês vão fazer a partir da compreensão do texto de vocês, da número 8 até a número 12, só a página 98. Façam e amanhã a gente vai discutir sobre essa atividade. Combinado? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tia. Tchau.